gente falou que existem três leis, três leis essenciais para o orçamento. Uma de médio prazo, né, médio e longo prazo, que é o plano plurianual, que é a lei que determina o tempo do mandato, né? São 4 anos essa lei, o plano plurianual, que deve constar todo o plano de governo, todas as ações propostas pelo governo, pelo executivo, né? Deve constar todos os projetos, todos os programas, todas as metas, todos os objetivos a serem alcançados dentro desta lei que é de médio prazo, que é o plano plurianual, e temos duas de curto prazo, que são instrumentos de planejamento que direcionam e que balizam o caminho a ser seguido, quais são as prioridades do governo na execução do orçamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, né? Lembrando que o orçamento é um instrumento de planejamento, de organização e de controle por parte da administração pública, né? Através do orçamento é que pode-se ocorrer o controle, a avaliação, né? Se está atingindo as metas, se está atingindo os objetivos planejados ou não. E como o próprio nome, planejamento não é uma ferramenta estática, é um instrumento na administração moderna dinâmico, onde vai se adequando de acordo com as avaliações, com os controles que vão sendo submetidos à administração. Então, a gente tem que lembrar, quando se fala de orçamento público, primeiro a gente tem que lembrar do princípio da legalidade, né? O poder público só faz aquilo que a lei determina, né? A administração pública só faz aquilo que a lei determina. A gente não, a gente, ninguém, nenhum cidadão, nenhuma pessoa é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei, né? A gente pode fazer tudo aquilo que não existe uma lei que nos proíba, mas a administração pública não, ela é regida pelo fato de obedecer a uma lei. E não é diferente quando se fala em dinheiro público. Se fala em dinheiro público, tem que existir um orçamento para poder o dinheiro ser executado, o dinheiro ser gasto, né? Para existir um projeto, para existir um programa, para existir uma obra, para existir a manutenção de uma escola, de uma casa de saúde, tudo isso precisa ter previsão no orçamento. Então, o orçamento público é um instrumento de planejamento do governo, né? No caso, no nosso caso, o que está destacado é que esse instrumento está na nossa lei orgânica, então a gente tem que entender como é que funciona, tem que entender que uma das competências exclusivas da Câmara de Vereadores, inclusive, é fiscalizar a execução desse orçamento, né? Por isso que existe prestação, a obrigação de prestar contas do Poder Executivo, prestar contas ao Legislativo todos os anos, né? A gente já viu que até o dia 14 de abril de cada ano, a prestação de contas do ano anterior tem que chegar na Câmara de Vereadores para ser analisada e avaliada, né? Como também essa prestação de contas vai para o Tribunal de Contas, né, que é um órgão que auxilia a Câmara de Vereadores nessa função de controle externo, lembrando que uma pequena revisão de tudo que a gente já viu, né, de tudo que é importante, de tudo que é necessário a gente lembrar. Nessa função de controle externo que a Câmara executa, a gente lembra que ela tem o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é superior à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é autônoma e tem a palavra final na prestação de contas. O tribunal analisa e dá um parecer favorável ou contra a aprovação das contas. Mas quem vai decidir, quem vai aprovar é a Câmara de Vereadores, se vai concordar com o parecer ou não. Em matéria de orçamento, a gente tem aí essas duas questões, né? Questão 83 e questão 84. É 74, mas é 84. A 83 fala: o orçamento público é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Certo ou errado?
vamos aí agitando aí o chat e vocês vão me colocando. Orçamento público, ele é um instrumento de planejamento governamental até aí correto, né? Bacaninha, né? Constam as despesas, constam as despesas previstas, as despesas estimadas, os programas, os projetos, as receitas que tem uma estimativa de que vai entrar no decorrer do ano. E por que as despesas a gente consegue visualizar as despesas? Porque lembrando, gente, os projetos, os programas estão constando lá na lei orçamentária. Então, no plano plurianual, aliás, o plano plurianual consta todos os programas, todos os projetos previstos no decorrer daqueles 4 anos. Lembrando sempre que o plano plurianual, ele é votado sempre no primeiro ano de mandato e tem a validade de 4 anos. Então, ele sempre termina no mandato seguinte, no primeiro ano do mandato seguinte. O plano plurianual atual, ele foi votado no primeiro ano do segundo mandato da prefeita Tainá. Foi em 2021. Em 2021 foi feito o plano plurianual do segundo mandato da prefeita Tainá, no qual esse plano plurianual só vence em 2025. A atuação dele, a validade dele é até 2025. Em 2025, o novo gestor do município, né, o ano que vem a gente vai ter eleição, o novo gestor do município vai ter que mandar para a Câmara de Vereadores e ser feito o plano plurianual do mandato seguinte. Sempre lembrando, plano plurianual é instrumento de planejamento a médio prazo, médio e longo prazo, são 4 anos. Lei orçamentária e lei de diretrizes orçamentárias é de curto prazo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela direciona e diz quais são as prioridades do governo para aquele ano. O período de aprovação da lei de diretrizes orçamentárias aqui direciona, aqui organiza, aqui define qual é a prioridade, quais os programas, quais os projetos, as metas, os objetivos que a administração pública quer alcançar. Essa é a lei de diretrizes orçamentárias, que é aprovada sempre no primeiro semestre do ano anterior à sua vigência. Sempre no primeiro semestre do ano anterior à sua vigência. E a lei orçamentária anual é a que traduz quais são as despesas que o executivo vai fazer no ano seguinte, né? Lembrando, o orçamento de 2023, ele foi votado em 2022. Este ano, acredito que já deva ter sido votado, a Câmara tem que votar antes de sair do recesso, né? Até dezembro. O orçamento de 2024, ele foi votado agora em 23. Sempre o orçamento é votado num ano para valer no outro, né? A gente tem que guardar essa informação que é importante. Então, o orçamento, a lei orçamentária, ela prevê as despesas que vão ser, prevê, porque a LDO direciona e diz quais são as prioridades do governo, quais os programas, os projetos que o governo vai tentar executar naquele ano em questão, né, do orçamento. Então, é uma possibilidade de você visualizar a aquela quantidade de programas, projetos que vai funcionar na administração pública naquele ano. E aí você visualiza as despesas. Já as receitas, elas dependem de quê? Dependem da arrecadação dos impostos, uma vez que o poder público ele não produz receita. O poder público administra o recurso dos pagadores de impostos, né? Dos pagadores que contribui, quem paga impostos são os cidadãos, né? Então, o poder público, ele administra essa receita. No nosso país, o sistema é o sistema onde tem tributos municipais, tributos estaduais e tributos federais. O nosso país hoje, vamos dizer, o sistema, hoje não, sempre foi, o sistema dele é sempre
mais voltado à União ter o cofre cheio e a União repassa para os municípios. Funciona assim, a arrecadação vai para a União e a União, de acordo com a população de cada município, vai repassar ao FPM. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, ele é maior ou menor de acordo com a população da cidade. Cidade que tem uma população maior do que a nossa, possivelmente não, irá receber mais recursos do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. O Fundeb, por outro lado, o Fundeb da educação, ele é maior ou menor de acordo com a população de alunos. O Fundeb é a comunidade de alunos, a população de alunos é que determina o quanto o município vai receber. E tem aquela coisa também que depende se for educação regular, se for educação de jovens e adultos, se for ensino técnico, se for profissionalizante, se for educação rural, aquela questão de que na LDB define eu só não estou bem lembrado o nomezinho que diz, que fala sobre esse assunto. Mas aí a questão da arrecadação e da distribuição para o município, a União fica com o bolo maior e vai repartindo as fatias de cada município, de cada estado, de acordo com a sua população. No caso do Fundeb, população de alunos. No caso do FPM, a população, a quantidade de habitantes que temos na cidade. A questão do SUS, quem trabalha na saúde sabe que o SUS existe aquela questão da produtividade, é aquela questão de atingir as metas de atendimento previsto. E aí você atingiu as metas, aí a receita vai ser baseada nisso. O SUS vai receber o município vai receber o recurso do SUS para pagar os seus atendimentos naquele mês, sempre vendo a produtividade de atendimentos, quantas pessoas fizeram aqueles exames, quantos foram atendidos na emergência, quantos são atendidos no PSF, quantas mães estão fazendo pré-natal, e aí o recurso vai sendo direcionado. Quantos atendimentos tem no Centro de Especialidades Odontológicas, lá no CEL? Quantos atendimentos tem no Centro de Fisioterapia? Isso vai definir a quantidade de atendimentos, a produtividade do SUS vai definir quanto recurso vai entrar no município. Aí você percebe que não tem como fixar e dizer, o município vai receber X. É uma estimativa. A população de alunos aumentou, o ano seguinte o município vai receber mais recursos do Fundeb. A população da cidade aumentou no censo, no ano seguinte o município vai receber mais recursos no FPM. O número de atendimentos do SUS superou a meta, superou o inicialmente levantado e atingiu uma produtividade boa. O SUS vai ter um reajuste e o município vai receber recursos. A assistência social também é de acordo com aqueles beneficiários, também tem produtividade, também tem atingir as metas, há sempre um conjunto de avaliações geradas nessas secretarias que possuem fundos, que recebem recursos federais, né, que o recurso federal nada mais é do recurso nosso, quanto pagadores de impostos, que vai ser arrecadado pelo governo federal e retorna uma parte deles para ser administrado pelo executivo do município junto do legislativo, né, os poderes constituídos do nosso município. Essa pequena reflexão, essa pequena revisão já dá para a gente tirar essa 83 de letra, né? Então, é possível o planejamento, o orçamento é um instrumento de planejamento, ok, é um instrumento de planejamento, orçamento público é um instrumento de planejamento. Além de ser um instrumento de planejamento, ele também é um instrumento de controle e de avaliação, né? A gente tem que lembrar desse detalhe, não é só planejar, ele tem que ser seguido, e a partir do ser seguido, é possível avaliar e é possível controlar. Esse papel do controle externo é exercido pela Câmara de Vereadores, né? A gente não pode esquecer disso, e as pessoas às vezes acham que
Câmara de Vereadores é controle interno? Não, não é. O controle interno são os instrumentos que o próprio executivo, na sua, no seu fluxograma de secretarias, possui para analisar e acompanhar cada programa, cada projeto, cada processo para atingir os seus objetivos. Esse controle, no nosso município, é exercido pela controladoria do município, né? Mas o controle externo, esta é a função do poder legislativo. É aquele que tem como sua principal função fiscalizar e legislar, né? O executivo executa o orçamento e o legislativo fiscaliza e analisa, né? Dúvidas, perguntas, gente, vamos lá. Hoje eu estou elétrico, já falei 20 minutos sem parar, o tempo voa, viu? Não é à toa, não é à toa que nós já estamos na última quinta-feira do ano, né? E a gente começou em maio, essa aventura no direito, nessa busca por conhecer a legislação, né, do nosso município, e aí a gente está tentando exprimir. A Câmara é controle externo, Mayara. A Câmara exerce o controle externo à administração pública e é auxiliada pelo Tribunal de Contas. A gente não pode confundir, não pode errar, que é a questão que diga que o Tribunal de Contas manda na Câmara. Não manda, auxilia. É diferente, não há hierarquia, não há supremacia do Tribunal de Contas. Há um auxílio, ou seja, uma parceria onde os técnicos do Tribunal de Contas ajudam, auxiliam os vereadores no seu papel de controle externo. Ficou claro, gente, essa questão? Então vamos lá, na questão 83 é certa, né? A 83 a questão está certa, né? É correto que o orçamento público é um instrumento de planejamento governamental. Além de ser esse instrumento de planejamento, também é um instrumento de controle e de avaliação. Não pode esquecer disso também. Ele consta as despesas. Por que que ele consta as despesas? Porque vai estar lá na lei orçamentária as prioridades, os programas, os projetos, os processos, quais são as metas, quais são os objetivos que a administração quer alcançar, o que que ela quer construir, o que que ela quer manter, quais são os projetos que ela vai aumentar ou vai regular, ou vai organizar naquele ano de orçamento. Então, a despesa há uma visibilidade. Já porque só se vê a previsão da receita, porque a arrecadação é diferente. A arrecadação é repasse do governo federal, do governo estadual. A gente viveu agora recente algumas notícias que o repasse do FPM não estava vindo correto, estava greve de prefeito indo para Brasília reclamar. É, o, o repasse, a receita viria, mas não veio no tempo certo. Então, você não tem como você cravar quanto vai ser arrecadado. Você tem como cravar quanto você está esperando gastar se executar todos os projetos e os programas e os processos e alcançar os objetivos e metas que você previu para aquele ano. Já a receita não. A receita depende da transferência do governo federal, do governo estadual, né? E também depende da arrecadação aqui no município. Nós temos arrecadação própria, nós não temos arrecadação suficiente, mas nós temos impostos próprios. Temos o IPTU, temos o ISS, temos o ITBI. Aí o IPTU você não recebe o carnezinho, mas você deve ao IPTU. Se você possui um imóvel, uma residência, você deve ao município o IPTU. Você vai ser cobrado quando? Quando você negocia o seu imóvel. Quando você vende o seu imóvel, você vai ver e perceber que você vai ter que, na hora de transferir o documento, vai ter que é, regularizar esse débito. Mas aí não tem como o município fechar e dizer, eu vou receber X esse ano.
A estimativa é receber X, mas pode receber menos do que X, porque a receita pode não chegar com a previsão de recebimento dela, né? Já a despesa, não, a despesa você pode nomear. Você vai construir uma escola. Você vai saber quanto é que tem de recurso previsto para gastar naquela escola. Você vai manter o programa Canoa Solidária, é o programa do município que dá cesta básica às pessoas que necessitam. Você vai manter aquele programa, acho que são 600 cestas básicas por mês durante 6 meses. Você vai atender o mesmo número de famílias, você vai ter uma estimativa de quanto você vai gastar naqueles 6 meses com aquele programa. É diferente da receita, né? A receita é, se o recurso entrar, se a transferência do governo federal, do governo estadual ocorrer normalmente, o recurso entra nos cofres do município. Se o recurso atrasar, aí você já não tem mais essa certeza, né? Como vai chegar o dinheiro. Mas a despesa você tem, que é a despesa de acordo com os projetos, os programas, os objetivos da administração para aquele ano. Estou falando claro, gente, vocês estão compreendendo o que a gente está querendo colocar para vocês com relação ao orçamento. Vamos lá, vamos responder mais uma questão, que a gente, o FPM é Fundo de Participação do Município, Mayara. O FPM é uma parte das receitas municipais que essa receita ela é definida de acordo com o número de habitantes que a cidade tem. Cidade, quanto mais habitantes tem, maior é o FPM dela. É o Fundo de Participação do Município. Vamos colocar que esse fundo seja o bolo de toda a arrecadação federal, de arrecadação estadual. E aí, quando junta esse bolo, aí o FPM vai ser tirar fatia de acordo com a população do Lagoa da Canoa. Nós temos cerca de 18 mil habitantes. Então, vai ser o tamanho do nosso bolo vai ser de acordo com essa população que a gente tem no momento. Todo município recebe. O município recebe. Todo município recebe. Todos os municípios, eles recebem esse recurso. Quem paga somos nós, os pagadores de imposto. Todo o imposto que a gente paga, toda a compra que a gente faz, todo o imposto que está incluído na mercadoria que a gente compra, aí vai para arrecadação do governo federal. Vocês depois, a título de curiosidade, vocês coloquem no Google impostômetro, impostômetro, impostômetro. Essa palavrinha no Google. Aí vão ser direcionados a um link que é lá na frente da Fiesp, em São Paulo, na Avenida Paulista, que tem um outdoor bem grande que marca toda a arrecadação do país no ano. Aí aquela arrecadação veio de onde? De tudo que você consumiu até hoje, vai para lá. Todo o imposto de renda que você paga quando você trabalha aí e passa do, do limite entre pagar imposto de renda e não. Quando você vende, você compra, você está pagando imposto. Aí tudo que a gente paga vai ser arrecadado e depois retorna para o município de alguma forma, através do Fundo de Participação, através do Fundeb, através do SUS, através da assistência social, né? Aí o IPVA que a gente paga dos veículos, uma parte do IPVA, todos os carros que são licenciados com Lagoa da Canoa, uma parte desse IPVA, o Estado repassa, volta para o município. O ICMS estadual também, os produtos que são circulados aqui no nosso município, também gera recurso, gera imposto estadual, que, por sua vez, o ICMS do município também recebe, o município recebe o valor do ICMS arrecadado pelo Estado, né? E isso monta o orçamento. Na 84,
nós temos para analisar as afirmativas no tocante ao orçamento. Nós temos três alternativas e a gente tem que lembrar e ver como é que a gente pode associar. Está falando na primeira de lei orçamentária anual e plano plurianual, né? Aí a gente lembra, o plano plurianual é macro, né? Macro, é maior, equivale a 4 anos. Mas a lei orçamentária é micro e a lei orçamentária tudo que está dentro da lei orçamentária tem que estar dentro do plano plurianual, tem que ser baseada no plano plurianual. Alguém perguntou alguma coisa? Eu não sei lhe dizer não, Cleilton, o valor exato de que retorna não, mas é pouco, não é muita coisa não. É uma parte do que é arrecadado pelo governo do estado no IPVA, aí retorna para cá, ao município. Mas a arrecadação de IPVA, se você for no portal de transparência, é pouca coisa no ano. Não chega nem a 200 mil no ano de IPVA. Aí a gente vê na primeira alternativa. A lei orçamentária anual funciona como um instrumento de planejamento. Ok, é um instrumento de planejamento que instrumentaliza os programas contidos no plano plurianual no curto prazo. A alternativa todinha está redondinha, está correta. A lei orçamentária, ela pega o que está lá previsto no plano plurianual e coloca no ano que vai ser executado, todo, toda a instrumentalização do que está previsto lá no plano plurianual. Os programas, os projetos, quais são as prioridades que o município vai executar, que vai trabalhar para melhorar, para alcançar aquele objetivo de resolver um problema na administração, que seja a falta de uma obra, ou seja o aprimoramento de um programa, de um projeto, ou do funcionamento de um posto de saúde, de uma escola, tudo que está lá no plano plurianual, a longo prazo, a 4 anos, vai ser instrumentalizado e vai pegar um recorte daquilo que seja prioridade para o executivo, para ser executado no orçamento daquele ano. Lembrando, a gente tem que acabar com o mito de achar que dinheiro público é dinheiro infinito. Não existe dinheiro infinito. Não existe dinheiro infinito. O dinheiro público, ele tem, vamos dizer, ele não dura para sempre. E por isso que ele tem que ser bem executado, tem que ser bem planejado, bem organizado e bem gasto para atingir os objetivos de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, das pessoas que necessitam dos serviços públicos de educação, saúde, segurança, assistência. Mas o recurso é escasso, não é recurso infinito. Mas o município ele pode arrecadar um valor X no ano de FPM. Geralmente o FPM é cerca de 20 milhões no ano, não chega a 20 milhões no ano não, o FPM. Mas não, aquele dinheiro ali tem que ser investido para alcançar os objetivos da administração, melhorar o atendimento em todos os aspectos, você pensar do atendimento dos serviços públicos, mas ele acabou, não tem, acabou. Por isso que ele tem que ser bem administrado, tem que durar o ano todo, tem que resolver o problema, os serviços atenderem à demanda da população o ano todo, pagamento dos servidores tem que estar lá organizado para que os servidores não falte dinheiro para receber, eles trabalharam, prestaram o seu serviço, contribuíram com a administração e necessitam receber. Vocês estão compreendendo? Né? O dinheiro é escasso, não é infinito. Que o dinheiro é baseado nos impostos e não existem impostos infinitos. Né? Então, a riqueza que chega no município, ela tem que ser bem administrada. Por isso que o orçamento é um instrumento de planejamento, de avaliação e de controle. E a lei orçamentária anual, ela é de prazo, mas o que está nela tem
está lá previsto também no plano plurianual, que é a lei maior que delimita as ações do governo na previsão daquele mandato inteiro, né? E aí está lá, o plano de governo do executivo vai estar lá previsto e vai estar dentro do orçamento da lei do plano plurianual, porque vai estar lá cortando todos os objetivos, todas as metas, tudo aquilo que o executivo quer alcançar no mandato, naquele governo. E aí, como é que é traduzido isso? Isso é traduzido na lei orçamentária, que a lei orçamentária pega todos aqueles programas, aqueles projetos que são as prioridades que vai ser definido pelo executivo, né, pelos gestores, que vai definir quais são as prioridades. Se tem lá uma previsão de fazer um campo de futebol e uma praça, e além dessa praça, desse campo de futebol, também tem lá uma previsão de fazer um posto de saúde. Aí, quem vai definir o que vai fazer primeiro? Vai ser a prioridade dos gestores. Os gestores, né, o executivo vai dizer o que ele pretende fazer primeiro. A essencial primeiro é o posto de saúde, então o posto de saúde vai ser feito primeiro. Entra primeiro na lei orçamentária, vai lá, está lá uma estimativa de recurso que vai ter para fazer aquela obra daquele novo posto de saúde. Aí sobrou recurso e o recurso é suficiente para fazer a praça, vai estar lá também previsto. No final, o recurso do campo não foi feito o campo porque não teve recurso naquele ano. O orçamento foi perdido, ou o prefeito ou o executivo cometeu algum crime, a Câmara vai atuar? Não, não, não. O fato de não ter tido dinheiro para executar uma parte do orçamento em si, não configura crime. Agora, configura crime, por exemplo, está lá previsto o campo e a praça, mas não está previsto a posto de saúde. Mas aí o orçamento tem a previsão para o campo e para a praça. Mas aí o executivo vai lá e diz, eu vou construir um posto de saúde sem ter previsão. Aí isso configura crime. Por que configura crime? Porque o executivo ele tem que administrar o orçamento de acordo com a execução do gasto da despesa de acordo com o que está previsto no orçamento, que é a lei que manda e define como é que vai ser gasto o dinheiro público. Aí incorre em crime você fazer algo que não tinha previsão na lei. Aí não pode. Aí o que que pode ser feito? Aí, no caso da necessidade que surgiu do posto de saúde, não tinha previsão, aí o prefeito, o chefe do executivo vai mandar para a Câmara uma adequação, uma suplementação, e a Câmara vai decidir acrescentar aquele item para poder executar e construir o posto de saúde. Ficou claro, gente? Então, o item 1 aqui está correto, né? O item 1 é correto. A lei orçamentária funciona assim, instrumento de planejamento, e que instrumentaliza aquele, que coloca e direciona ali na execução de um ano, aqueles projetos e programas que estão lá no plano plurianual e que vão ser executados naquele ano. É a função da lei orçamentária anual, é isso, é trabalhar como referência, o instrumento e a referência dela é o plano plurianual, e aí vai pegar aquilo que ainda não foi executado, aquilo que falta ser executado no plano de governo do executivo e vai colocar para ser executado de acordo com a gestão, né, ou seja, organização do gestor, do chefe do executivo para aquele ano. Segundo, o item 2 aqui. O orçamento anual é uma ferramenta de nível operacional do governo, na qual insere os créditos orçamentários que serão utilizados na aplicação das políticas públicas de médio e longo prazo. O orçamento anual é uma ferramenta de nível operacional.
Aqui, o nível operacional, questão de planejamento, não vai cair para vocês, a não ser que você vai fazer prova para analista ou para administrador, mas a questão de planejamento, eles são três tipos de planejamento: o estratégico, o operacional e o planejamento. O terceiro me falhou a memória aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Mas no caso do orçamento público, a ferramenta em si, ele é uma ferramenta de nível gerencial. Lembrei. Estratégico, gerencial e operacional. Operacional é aquele planejamento de execução. É o que na administração chama chão de fábrica. É aquele planejamento para fazer da linha de montagem do processo do seu produto que você está produzindo, é o planejamento operacional. Aquilo como vai operar, como vai ser o processo de cada situação para você alcançar os objetivos da instituição. O gerencial é a parte de supervisão. É a parte de supervisão. É aquela parte que vai ali definir como vai ser feito para alcançar o operacional. E o estratégico é a parte de gestão em cima. É a parte de comando, é aquela que vai definir quais são as prioridades, quais são os objetivos, o que se quer alcançar com aquele plano. Então, aqui a gente já vê um erro, e um outro erro é o orçamento anual, ele não é de médio e longo prazo, ele é de curto prazo. Vocês identificaram? Quando falar em orçamento anual, está falando em curto prazo. Quando falar de médio e longo prazo, está falando do plano plurianual. Eu não quero ninguém errando isso. Falou em orçamento médio e longo prazo, plano plurianual. É aquela política, aquela lei que define como vai ser o mandato, o governo. Já o anual está falando como vai ser um ano, curto prazo, um ano, um ano. Compreenderam, gente? Por que está errado dois? Tem três erros, tem três erros, e o orçamento é um instrumento, uma ferramenta de nível estratégico, que o executivo, a gestão que define quais são os programas, os projetos. Então, ele vai definir o que é prioridade. O executivo vai definir. Então, não é o servidor cá embaixo que vai executar, não vai ser o pessoal na sala de aula, o professor, não vai ser o diretor do posto de saúde, não vai ser o médico que vai definir como vai funcionar o orçamento. Vai ser a gestão. O chefe do executivo, junto com os secretários, é que vão definir quais são os projetos, quais são os programas, o que querem alcançar. Então, a gente já observa que um está correto, dois não está. Aí, agora, vamos aqui no três. No município, o controle externo, ou seja, a fiscalização, é exercida pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas, ou se houver o Tribunal de Contas Municipal. No caso nosso, nós não temos Tribunal de Contas Municipal. Só tem Tribunal de Contas Municipal, acho que a cidade de São Paulo é uma que eu tenho certeza que tem, outra cidade, não me recordo. Mas aí, quem é que exerce essa função de auxílio é o Tribunal de Contas Estadual, né? E aí, pelo que eu expliquei, pelo que eu já falei hoje sobre controle externo, esse item 3 está correto ou está errado? Vamos ver se eu estou falando, se alguém está prestando atenção no que eu falei. O item 3 está correto, né, gente? Marcelo Margarete já tinha colocado aí.
O item 3 está correto. Na administração, no município, o controle externo, a fiscalização é exercida pela Câmara Municipal de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual. Né? Trabalham-se em parceria, um auxiliando. E o controle interno da administração, ele é exercido pelos instrumentos que o executivo tem para monitorar, para controlar e para administrar os seus processos, os seus programas, né, da melhor forma possível. Já o controle externo é a fiscalização exercida, feita pela Câmara de Vereadores. Então, aqui nós temos aqui como correta a afirmativa 1 e 3, né? 1 e 3. 2 está errado. Quando diz que o orçamento anual é operacional, não é, é estratégico. E quando diz que é médio e longo prazo, não, é curto prazo. O orçamento anual é curto prazo. Dúvidas, perguntas, gente? Para a gente passar para a próxima. Vamos lá, ainda sobre orçamento, né? Receitas por categoria econômica, fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício anterior e a previsão a realizar. Isso é como deve estar lá previsto no orçamento. É uma linguagem mais técnica, o pessoal da contabilidade, eles estão mais inteirados nessa questão de como é o orçamento, né, a rúbrica, a receita, a categoria econômica, fonte é de onde o recurso vai vir, qual é a previsão inicial, qual é a previsão atualizada. Se é um programa que é contínuo, como um exemplo, a manutenção das escolas, é uma questão contínua. Todos os anos você vai ter manutenção das escolas, você vai ter despesas que você vai ter que é, prever no orçamento para manter o funcionamento das escolas. E aí vai estar lá constando a previsão inicial, a previsão atualizada, se quanto foi gasto no ano anterior, quanto vai ser gasto naquele ano estimado, né? E vai estar lá detalhando todo o orçamento para aquela manutenção daquele serviço, para aquele projeto, para aquele programa do, do município, né? Isso vai ter que estar previsto no orçamento detalhado, né? As despesas, também na letra B, no item B, as despesas por categoria econômica, grupo de natureza das despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação do exercício, as despesas empenhadas, aquilo que está para pagar, as liquidadas, aquilo que já foi pago, em cada bimestre e no decorrer do exercício, né? Hoje, o empenho é praticamente diário. Praticamente não, é diário. O empenho é diário. Toda a aquisição, toda a compra feita pelo município, os setores responsáveis têm que empenharem diariamente aquilo que foi adquirido. Seja merenda escolar, seja o material de expediente para as secretarias, seja uma compra, uma licitação de uma obra, de algum produto, tudo tem que estar lá. Terminou o processo, é, começou o serviço, começou a receber aquela mercadoria que foi comprada, já está lá o processo já para receber, aí está lá, tem que ser empenhado aquela despesa no portal da transparência. Aí, quando vai empenhando, não significa pagamento imediato. Empenhou. Geralmente, depois de empenhado, os fornecedores recebem cerca de 30 dias depois, eles recebem, aí sai de empenho para liquidez, para ser pago, né? Então, empenhar significa você anotou lá e já está na lista de pagamentos. E o liquidado é quando você
efetua o pagamento. As despesas por função ou subfunção, né? Tudo isso é linguagem do técnica, né? E o pessoal da contabilidade está mais ligados em si. O descumprimento do prazo previsto neste artigo, o recebimento de transferências voluntárias e contratação de operação de crédito impedirá. Então, vamos só dar uma voltada só para a gente ver qual é esse prazo aqui que está se falando. Aqui. Artigo 82, é aqui. Artigo 82, tem mais. Está todo troncho o número das questões. Está todo troncho o número das questões. De 85 passou para 77, baixou. 86. Não é esse não. Aqui. Questão 81. 81. A utilização de despesa com pessoal. É a questão do pagamento de pessoal, que é 70%. O município não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar o limite de 70% para pagamento de folha de pessoal. É o que acontece. Se você, se você ultrapassou, se você ultrapassou, aí isso pode ocasionar impedimentos e o município deixar de receber as transferências do governo federal, do governo estadual, entendeu? Por isso que tem que cumprir essa questão do prazo, dos valores máximos para ser gasto com o pessoal. Né? Aí vem aqui um importante instrumento aqui para a questão do orçamento, é a lei complementar federal número 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. O pessoal da área de contabilidade e administração tem que estar bem por dentro desta lei, porque a questão orçamentária em si tem uma história antes, o orçamento público antes da lei de responsabilidade fiscal e uma outra depois. Né? Foi tudo mais profissional, foi tudo mais organizado, tudo mais voltado para ser um instrumento realmente de planejamento, controle e avaliação, e antes era uma figura ilustrativa. Antigamente, o orçamento era uma mera exposição. Você colocava no papel ali e não saía do papel. Né? E não tinha quem fiscalizasse, não tinha quem avaliasse, não tinha quem lhe cobrasse nada por isso. Já hoje, não. Já hoje, o orçamento é uma política importante e o gestor tem que respeitar o orçamento, senão pode incorrer em crime de responsabilidade. O montante de recursos a serem pagos e entregues ao Poder Legislativo para atender as despesas com o pessoal será resultante da aplicação dos limites e as regras fixadas na Lei de Responsabilidade Fiscal para fins dos previstos na Constituição, a entrega do recurso financeiro. Essa é a questão do recurso que é devido à Câmara. O município tem que repassar à Câmara de Vereadores o repasse a parte do recurso da Câmara, sempre até o dia 20 de cada mês, né? E é 6% o valor do repasse, é 6% do arrecadado com o FPM. Toda a receita do FPM, a Câmara recebe 6% do FPM. Aumenta um pouco a letra. Melhorou um pouquinho? Pronto. Aí, esse parágrafo oitavo, ele está falando exatamente desse montante que tem que ser repassado para a Câmara, para a Câmara, 6% do legislativo tem que ser
antes do dia 20 pago à Câmara. As despesas da Câmara, a manutenção do serviço legislativo, né, tem que receber o recurso do município. Se o executivo não repassar, está incorrendo em crime. Não pode deixar de repassar. Essa 84 já passou, não foi? 83, 84, aqui é 85. 85. É para a gente definir se é verdadeiro ou se é falso, né? O processo de elaboração do orçamento público no Brasil, em sentido amplo, é um documento aprovado por lei que tem por objetivo essencial melhorar a aplicação de recursos públicos. Em relação ao conceito de orçamento público, analisa as assertivas, assinalando com V se verdadeiras e com F para falsas, se falsas, né? É aprovado para um determinado exercício financeiro. O orçamento, ele tem uma determinação de quando ele vai valer, para quando ele vai valer, sim ou não? O orçamento público, ele é aprovado para valer em um determinado exercício financeiro, ou seja, em um determinado período. Já estou ficando depressivo já. Muito bem, Marta, senão eu vou ficar depressivo aqui. Eu estou falando exatamente isso, a duração do plano plurianual é 4, o plano, a lei orçamentária e a lei de diretrizes é 1 ano, né? Então é determinado o tempo. O orçamento, ele é votado, ele é aprovado e ele vai valer por um determinado tempo. E como é que ele chama esse determinado tempo? Exercício financeiro. O exercício financeiro de curto prazo da lei orçamentária e da lei de diretrizes é 1 ano. O exercício financeiro de médio e longo prazo do plano plurianual são 4 anos. 4 anos. Ele sempre é votado no primeiro ano de mandato. No primeiro ano do mandato é votado o plano plurianual. E vence, esse plano vence no primeiro ano do mandato seguinte. Né? A divisão temporária da gestão do Executivo e do Legislativo é o mandato de duração de 4 anos. Não é isso? A cada 4 anos, inicia-se, ao final de 4 anos, inicia-se um novo mandato. O, o exercício financeiro do plano plurianual é o espaço de tempo de 4 anos, começando sempre, do segundo ano do mandato até o primeiro do mandato seguinte. Professor, mas ele não é votado no primeiro ano? Sim, mas quem está valendo no primeiro ano é o plano plurianual que foi votado no mandato anterior. Tem que guardar esses detalhes para a gente não perder uma questão, né, gente? Porque a gente não prestou atenção nisso. Então, aqui é verdadeiro, né? Aí, agora, o orçamento se configura pela fixação de receitas e fixação de despesas. Me digam aí se é verdadeiro ou falso. Eu falei um bocado sobre isso. O porquê a receita é assim e porquê a despesa é assim. O fixar é você definir um valor. Eu disse, a despesa você define por quê? Porque a despesa você tem os projetos, os programas, né? E a receita? Não dá para você definir por quê? Porque a receita é transferência do governo federal e do governo estadual. E não, essa transferência não ocorre de acordo com aquilo que você tinha em mente. Então, você não tem como fixar a receita, você tem como estimar. Há uma diferença importante aí para a gente levar em consideração. A despesa você fixa. Você vai fazer
você vai manter 27 escolas, você vai manter, acho que são 5 PSFs, né? Eu acho que são 5 PSFs. Eu não me recordo. Se tiver alguém da saúde aí, me atualiza aí. Você vai manter 5 PSF, você vai manter 27 escolas. Você sabe, você fixa a despesa máxima que você vai gastar por cada escola, você vai definir a despesa máxima para cada PSF. Já a receita, a arrecadação você não tem como fixar. Por quê? Porque a arrecadação é o repasse do, das transferências, da União, do Estado e do município. Licença aqui, gente. Deus abençoe. Aí há essa diferença. A gente precisa, a gente precisa guardar isso. Eu já vi várias questões que falam, ela tenta induzir que a receita é a mesma coisa da despesa, e não é. Vocês estão compreendendo por que que não é? A despesa você tem como definir quanto você vai gastar para a manutenção daquele serviço, daquele projeto, da execução daquilo. Já a receita, aí vai depender da arrecadação da União, vai depender do repasse, não depende do município definir quanto vai receber, né? São fatores externos à administração. Então, aqui no item 2, nos deixa Professor, falso. aí no Pode falar. caso, no caso, no final do ano é que o pessoal repassa a receita, no caso, o valor arrecadado, não é isso? Aí no final do ano, você sabe quanto recebeu durante os 12 meses. Mas aquilo que você Exatamente. estimou pode ser menor, às vezes pode ser até maior do que você estimou. Mas você não tem como fixar no início do ano quanto você vai receber no final, até o final, né? De janeiro a dezembro. Entendeu, Exatamente. Wagner? Você não tem Exatamente. como, você não tem como fixar, por quê? Porque se trata de repasse de transferências do governo federal, se trata de arrecadação própria aqui, entendeu? Aí não há Exatamente. como você prever quantas pessoas vão vender casa durante o ano que vai gerar uma receita de IPTU. Você não tem como você fixar isso. Isso vai acontecer durante o ano, né? E o município vai arrecadar aquele recurso do IPTU naquele ano. E assim é a mesma coisa no repasse do FPM, no repasse do Fundo de Participação do município, né? Do Fundeb, do do SUS, né? Do IPVA, do ICMS. Você tem como estimar, o município espera receber 12. Vamos para ficar redondo, né? O município espera receber 12 milhões, 1 milhão por cada mês de FPM. Aí chega vai ter mês que vem 800. Aí no outro mês vem 1.200. Aí no outro mês vem 1 milhão. Aí no outro mês vem 800 novamente. Daí você não tem como você cravar se vai realmente receber os 12 milhões naquele ano. Você estima. Aí tem um mês que uma arrecadação que houve, um aumento que houve, o município recebeu 1,5 milhão. E aí quando chega no final, o município recebeu 13 milhões, em vez de receber os 12. Mas a estimativa era os 12, os 13 bacana. Aumentou a receita que entrou no município naquele ano. Mas às vezes vem menos do que você estimou. Estimava receber 12, mas só recebeu 11. Entendeu? Aí não tem como você fixar. Fixar é você determinar. Você determinou, vai vir 10 e tem que vir os 10. A receita você não é possível fazer isso.
Já na despesa é possível, porque na despesa você vai saber, e você tem um recurso limitado para administrar, você tem 20 e tantas escolas para manter, você tem quantos, 5 PSF para manter, você tem uma unidade de fisioterapia para manter, você tem um centro de especialidades odontológicas para manter, você tem o centro de convivência, o serviço de convivência da assistência para manter. Você sabe quanto você vai ter naquele ano para gastar com aquilo. É diferente de quanto você vai receber. Aí, para receber, depende de arrecadação, depende de transferência, que não dá para você fixar. Então, tira de lado, quando falar em fixar despesa, ok, certo. Mas falou em fixar receita, não, não vai fixar receita. Aí vem agora, a lei, o orçamento, a sua elaboração é uma ação do Poder Legislativo. O orçamento é de quem? Hein, gente? O orçamento é de quem? Para a elaboração ser uma ação do Poder Legislativo, então o orçamento é do Poder Legislativo ou é do Executivo? Do Executivo. É do Executivo. Então, a Câmara vota o orçamento, os vereadores podem fazer emendas, podem fazer alterações, mas não é a Câmara que elabora o orçamento. Quem elabora é o Executivo. O Executivo é que vai definir quais são os programas, quais são as metas, quais são os objetivos, de acordo com a prioridade de cada pasta, né? De cada pasta do executivo, né? Que fala executivo, prefeito, vice-prefeito e os secretários municipais, né? O executivo está nesse contexto. E o orçamento, cada secretaria possui o seu orçamento e é discutido e debatido. A Câmara analisa, debate, pode fazer alterações, pode fazer emendas, mas quem elabora é o executivo, não o legislativo. E, por último, a gente respondendo o item 2 aqui, a gente já sabe que o item 4 aqui está verdadeiro, né? É uma ferramenta que estima receita e fixa despesa. A receita é estimada, já falei hoje muitas vezes sobre isso. É estimada porque depende de arrecadação, depende de repasse, depende de transferências do governo estadual e do governo federal para o município. Já a despesa você tem como mensurar. Clédia, a Câmara ela pode, ao analisar o projeto, por exemplo, eles podem melhorar a execução, podem fazer uma emenda, podem sugerir no a termo a, em termos de Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, existe aquela a famosa emenda impositiva. O que é a emenda impositiva? É uma alteração, um acréscimo no orçamento que os deputados têm direito, e os senadores têm direito, para destinarem receita para determinadas instituições, para determinados municípios, é a chamada emenda impositiva. Aí a emenda que é feita, o executivo tem que transferir e repassar aquela emenda para aquela organização, para aquele município, para aquele projeto, para aquele programa que vai ser executado. Aí existe essa possibilidade, e os vereadores podem criar esse mesmo instrumento aqui e ter aqui no município emendas impositivas, que é uma parte do orçamento público do município, onde na discussão do orçamento, cada vereador vai ter um X valor para destinar para uma quadrilha junina, por exemplo, para destinar para uma associação de moradores, ou para destinar a um projeto social, entendeu? Essa possibilidade. Aí, na hora de elaborar o orçamento, o vereador tem esse poder. Ele pode alterar, ele pode diminuir, ele pode aumentar.
ele pode sugerir uma emenda para doar, para repassar recursos para projetos sociais, para projetos de associações rurais, por exemplo. Uma associação rural tem um trator, aí não tem o arado, e aí o vereador, ele pode ir lá colocar uma emenda no orçamento, pedindo para que o município compre um arado para doar para aquela associação. Aí o vereador pode fazer isso. Mas a elaboração do projeto é feita pelo executivo. Quem vai dizer a atuação de como vai funcionar o orçamento é o executivo. E aí nós temos aí a letra A como resposta, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, né? Esta é a nossa resposta. Dúvidas, perguntas, gente? Dúvidas, perguntas, nenhuma. Às vezes, o silêncio de vocês me causa arrepios. Digo, será que eu estou falando para as paredes? Será que ninguém está entendendo? Artigo 82, nós temos aí, ainda falando sobre orçamento, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação do pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas pelo poder público, só serão feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias ressalvadas as empresas públicas de sociedade de economia mista. O que esse artigo 82 vem nos dizer? Ele vem corroborar e vem confirmar que, se não tiver previsão orçamentária, não pode ser executado. A gente passou agora por um processo de atualização do plano de cargos e carreiras da educação. Professores, auxiliares de salas, o pessoal da educação infantil, da educação do EJA, o pessoal do tempo integral, todos os profissionais da educação, o agente administrativo, a merendeira, o agente de portaria, que não é mais agente de portaria, né, auxiliar administrativo educacional, todas essas pessoas, todos esses profissionais, eles tiveram o seu PCC, o seu plano de cargos atualizado. Por que e como foi que se deu? A atualização, projeto de lei, a Câmara aprovou. Agora, essa atualização só foi possível por quê? Porque no orçamento do ano passado tinha previsão para fazer essa atualização esse ano. Pode perguntar, Marta, está com a mão levantada? Acho que foi a Marta que levantou a mão. Menos apareceu aqui. Ô, Fernando, é, essa disciplina, ela vai cair em todas as provas do nível superior, é? Superior, fundamental e médio. Fundamental, superior e médio. Lógico, o fundamental no nível menor, superior no nível maior e médio, né? Agora, o médio, o nível do médio e do superior praticamente é o mesmo. Nas provas de direito que eu estou analisando, estou fazendo, estou respondendo, médio e superior, o nível é o mesmo. Agora, o fundamental, o nível é mais baixo. É mais uma noção mesmo da lei orgânica. O exemplo que eu citei aqui da atualização do plano de cargo e carreira é para que vocês visualizem. Sem previsão orçamentária, essa atualização não seria possível. Teria que primeiro entrar no orçamento para no ano seguinte ser atualizado. Que se o executivo fazer algo que não tenha previsão orçamentária, ele incorre em ato, em erro e improbidade, né? Improbidade. Não pode correr esse risco, né? Essa questão é a 86.
Falei muito sobre essa questão. E vocês vão me responder qual é a Professor, alternativa. professor, Alguém vai falar? sobre a questão orçamentária, sendo em relação ao governo federal, a gente vê muito em reportagem na Globo, por exemplo, né, o repórter fala, lei orçamentária, assim, assim, né? O governo arrecadou, entendeu? É, é, Vê o, sempre assim, em jornais, o- né? sempre Então, os jornais estão comprometido batendo do governo no federal, né? período. O orçamento Por foi exemplo, no votado governo. com aumento, com diminuição, com cortes, né? Sempre Emendas, há né? esse destaque. É emendas, é um monte de coisa, Exatamente. pessoal. É. A mesma Plano coisa de que governo, acontece lá, toda muda acontece de aqui. governo. A mesma coisa que É, acontece lá, acontece aqui. exatamente. O mesmo poder de discussão, de melhorar o orçamento que o deputado tem, o vereador também tem aqui. Aí, se vocês vierem, mas isso a gente não ouve, a gente não sabe, aí tem que participar das sessões, tem que procurar saber como é que está funcionando, né? E se não houver esse melhoramento essa capacidade da Câmara de interagir no orçamento, aí é uma questão de escolhas, né? É uma questão de escolha. A gente está escolhendo mal, somente isso. Vamos lá. O orçamento público é um instrumento tipicamente que serve para. Eu falei hoje. Muito. Qual é a função do orçamento? Qual é a função do orçamento público? Destaquei três funções. Três funções. Mas eu tomei agora um choque aí. Eu vi alguém marcar a letra D, eu tomei um choque. Lucros e dividendos é iniciativa privada, gente. Marca, não faça isso não, eu tenho o coração fraco. Faça isso não comigo, não. Lucros e dividendos não tem nada a ver com orçamento público. Lucros e dividendos, isso aí é a questão da iniciativa privada, da empresa privada, né, que administra lucros e dividendos, ou seja, divide com os lucros com os seus acionistas. Mas eu vi também que muita gente marcou correto aí, muita gente marcou correto mesmo. Marcelo, Cleiton, David, eh, Maiara, né, responderam correto. Né? O orçamento, ele é um instrumento de planejamento, controle e avaliação. Né? Então, essas três situações que eu já falei hoje muito. O orçamento é um instrumento de controle, avaliação e planejamento. Né? E nos dá aqui a letra B como resposta dessa alternativa, dessa questão. Aqui, 87. O orçamento público é a principal ligação entre o planejamento governamental e a gestão financeira. Por intermédio dele, é possível acompanhar a execução dos planos e verificar a disponibilidade de recursos financeiros. Assinale a alternativa incorreta a respeito do orçamento público. E nós teremos que buscar a errada, a alternativa errada. Vocês vão ter aí 3 minutinhos para lerem e me responderem aqui. Eu quero que vocês acertem essa questão, tá? De graça essa questão. Eu bati e falei muito sobre isso.
Ainda bem que você percebeu o erro, Marcelo. Ainda bem que você percebeu o erro. Mas a questão, ela nos dá duas informações que remetem à resposta da alternativa errada, C, a letra C. Primeira questão, primeiro erro. Tem a necessidade de ter forma de lei. Orçamento é lei. Orçamento é lei. Outro erro. Período, exercício no período atual. O exercício é sempre no futuro. O ano seguinte. Votado no ano para iniciar o exercício no ano seguinte. Anual, a lei anual, o orçamento anual e diretriz orçamentária, curto prazo é um ano no ano seguinte. E o plano plurianual é votado no primeiro ano de mandato e começa a valer no segundo e vai terminar no primeiro ano do mandato seguinte. Então, não existe orçamento votado para terminar a votação e já está valendo. Não existe. É sempre ao período seguinte. Aí vamos analisar as outras alternativas para a gente dar um intervalozinho e esticar as canelas e tomar uma água, tomar um café. A letra A diz: orçamento público faz previsão de receitas. Ok, previsão. Ele não faz fixação. Ele não sabe quanto ele vai receber. Certo? E estabelece as despesas. Estabelece as despesas por quê? Porque ele sabe onde o dinheiro vai ser gasto e como ele vai ser gasto de acordo com as prioridades da gestão. Né? Então, a receita é prevista, mas a despesa é estabelecida, né? Ou seja, é fixada. Letra B. O orçamento público pode ser visto como um mecanismo disciplinador e de controle administrativo, jurídico, contábil, econômico, financeiro, na forma da lei. Forma da lei, ok. Disciplinador, ok, porque tem que ser seguido. Então, se você tem que seguir algo, é porque você tem que manter. Sabe que alguém pode estar ali disciplinando ali, pode estar ali fiscalizando, né? Então, você tem que manter essa disciplina, essa constância. Controle administrativo, a administração vai poder acompanhar e saber o que foi empenhado, o que foi gasto, onde tem recurso ainda, o que falta, né, ser colocado em prática. Jurídico, né, a parte jurídica vai acompanhar. Contábil, a contabilidade do município acompanha. O finanças, o econômico e o financeiro também, né, correto. Na letra D diz: o orçamento é também o meio pelo qual o cidadão pode analisar onde e de que faz não saía. O orçamento é também o meio pelo qual o cidadão pode analisar onde e de que forma as políticas públicas estão sendo aplicadas e priorizadas. Exatamente. Através do orçamento, você pode conhecer, pode analisar e ver onde quais são as prioridades da gestão, onde que está sendo gasto o dinheiro público, como está atingindo o cidadão. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. A letra C, ela para ser verdadeira, ela teria que colocar, destacar que é com necessidade de lei, né? Como necessidade de lei, e o período seguinte, né? O período determinado, o período seguinte, né? Não é o período atual. O orçamento público, planejamento comum também, esse comum também teria que sair, que não é um planejamento comum, é um planejamento de nível estratégico, ou seja, de gestão, para definir as prioridades, definir os programas, os projetos, aquilo que o município vai executar com recurso público. Então, não é uma coisa comum, né? Eita, de 87 passou aqui para
78, e aqui 87, é 89, e aqui é 90. Essa 88, vamos responder, para a gente ir para o intervalo, vamos responder até a 90. Vamos aí, me digam aí qual é a alternativa. A, B, C, D ou E? Em outras palavras, eu já falei isso hoje. Com outras palavras, mas eu falei sobre isso hoje. Muito, muito bem. Vocês estão ligados, né, a essa definição definida por José Matias Pereira. Eu já falei hoje a respeito da questão disciplinadora e falei também de que o executivo, o chefe do executivo, não pode fazer nada que não tenha previsão, né? Ou seja, interfere no arbítrio, né? Interfere na decisão. Para decidir, para priorizar, primeiro tem que constar no orçamento. Não é. Você tem até o exemplo da praça e do campo, que estava previsto no orçamento, mas foi construir um posto de saúde sem ter previsão. É, não pode, não pode. Então, interfere com o arbítrio. Então, essa definição nos coloca mais ou menos naquilo que já tinha falado hoje, né? Orçamento público apresenta-se como uma forma de restringir e disciplinar o grau de arbítrio do governante. O governante não pode pegar o dinheiro público, botar no bolso e gastar como quer. Ele tem que gastar de acordo com o que o orçamento determina, né? Isso é o orçamento público, tá? Aquilo que a gente está definindo aqui é o orçamento público, letra B, é a nossa resposta. E agora, duas questõezinhas de certo ou errado. O orçamento público é um instrumento de atuação do governo materializando a sua programação, coerentemente com as funções atribuídas ao Estado, e discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. E a 90 diz: o programa de atuação do poder público em suas várias esferas é expresso pelo meio do orçamento público. Certo, certo, errado, errado, certo, errado, errado, certo, como é? Está aí nessas duas questões. A linguagem é rebuscada, mas é só interpretação. Orçamento é um instrumento de atuação do governo, materializando a sua programação. Sua programação, isso, seu planejamento, sua organização, coerentemente com as suas funções atribuídas ao Estado. E discriminando o que? A origem e o montante dos recursos a serem obtidos, ou seja, estimando, prevendo de onde vai vir o recurso e a quantidade, né?
bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. Item correto, como o Marcelo já havia respondido aí, né? Item correto, né? Uma linguagem diferente, mas Marcelo, Cleiton, David, Maiara já tinha respondido. E já responderam as duas, né? CC e CC. E está correto também. 90 também está correto, né? O programa de atuação do poder público em suas várias esferas é expresso por meio do orçamento público. Como vai atuar, como vai gastar, como vai executar, quais são suas prioridades, quais são os seus programas, seus projetos, suas metas, seus objetivos. Tudo é expresso pelo orçamento público. Sem orçamento, não existe como gastar dinheiro público. Vamos dar um intervalozinho daqui a pouquinho, uns 20